No seu coração nesta noite, Deus tem uma palavra para nós. Meus irmãos, deixe a sua Bíblia aberta na leitura que foi realizada nesta noite pelo presbítero Felipe, juntamente com a igreja, que é no livro de Atos. Livro de Atos, Apóstolo, capítulo 6. Deus tem uma palavra. E ore também para os candidatos ao batismo, dia 30, marca essa data, tá? 31 de agosto. Nossa irmã Cristina, acho que já anotou, né? 31 casamento, é 31 batismo, é tudo 31. Tudo 31. Como Deus faz a bênção completa. Então, dia 31 de agosto, batismo em água, esses irmãos continuam orando pelos candidatos ali, Juba Leve. E irmã Cristina Marino, parece que o pastor Genivaldo estava aqui, né, no discipulado. Leu o texto igual foi lido no discipulado aqui no chão. Olha que coisa. Guerra, rumores de guerra, enfilamento do amor, falso profeta. Parece que eles estavam aqui. Como que o Espírito Santo é? Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é a ata da igreja. É o único documento histórico que nós temos da igreja primitiva no primeiro século. Tem vários documentos, mas são pseudos documentos. São livros apócrifos. Mas o livro de Atos entrou no cânon. E Jesus falou em João 17:17, santifica na verdade a tua palavra, a verdade. Então vamos ficar com a verdade. No capítulo 6, acontece uma divergência e uma murmuração. E Deus não trabalha no meio de murmuração. Deus não é um Deus murmurador. Deus é um Deus agradecido. O melhor remédio para a murmuração é ser grato, é a gratidão. Então começou uma murmuração na igreja primitiva. A igreja primitiva, uma igreja que crescia muito, que pregava a palavra, uma igreja cheia de graça, de poder, onde acontecia milagres extraordinários, mas estava havendo uma murmuração no meio do povo de Deus. O que estava acontecendo? A igreja era uma igreja heterogênea, era uma igreja mista, de gregos e judeus, e os homens chamados de gregos e as mulheres chamadas de judias, né? As mulheres gregas e as mulheres judias. E aí estava vendo essa murmuração, por quê? Por causa das viúvas, né? As viúvas estavam sendo desprezadas. As viúvas judias estavam sendo assistidas e as viúvas gregas não estavam sendo assistidas, quer dizer, não estavam sendo apoiadas. E aí as gregas começaram a murmurar, que são as gentias, começaram a murmurar. Para resolver esse tipo de problema, foi feita uma grande reunião. E aí, para acabar com a murmuração, com a contenda, que Deus não trabalha no meio de contenda e no meio de murmuração, foram convocados varões para servir as mesas. A palavra mesa aqui é assistência social, fazer o trabalho social, isto é, atender as viúvas que estavam necessitadas. A condição social da época é diferente da de hoje, irmão. Hoje nós temos muitos benefícios sociais, né? Projetos sociais, programa social. O que mais tem é coisa social. Se funciona ou não funciona, não vem no caso, né? Nos casos que funcionam, nos casos que não funcionam. Mas na época não tinha nada disso, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Então tinha muita guerra na época. O mundo, naquele tempo, era um mundo de guerra, as nações. A Roma era a senhora do mundo. Roma subjugava as nações. Muitos soldados iam, mas não voltavam às suas famílias. E aí tinha bastante viúvas. Essas viúvas aceitavam Cristo como seu Salvador, mas muitas vezes não eram apoiadas, não eram assistidas. E aí houve uma convocação de varões. Hoje é culto de varões, uma palavra diretamente para os varões.
E os varões que iam atender às mesas, isto é, assistir as viúvas, apoiar as viúvas, alimentar as viúvas, tinham que ter algumas qualidades. Não podia ser qualquer varão, não. Podia ser qualquer homem, não. Tinha que ser homens específicos. E aí foram escolhidos 7. Entre eles estava Filipe e estava também Estevão. Mas foram 7 varões que tinham qualidades. A primeira qualidade era de boa reputação. Está no versículo número 3. Escolhei, pois, irmão, entre vós 7 varões de boa reputação. Diga comigo, boa reputação. Boa reputação. É a primeira qualidade para que possamos servir ao Senhor. Precisamos ter boa reputação. Não basta ter chamada, é preciso ter uma boa reputação. Um bom nome é melhor do que dinheiro no banco. Um bom nome é melhor do que uma casa bonita, uma mansão. Um bom nome é melhor do que bens e riqueza. Não existe nada melhor nesta vida do que ter um bom nome, ter uma boa reputação, ter crédito na praça. E a coisa mais vergonhosa é quando alguém precisa e fala assim: me serve hoje para mim, eu acertar amanhã. Não, está fechado, não tem crédito. Isso é terrível. Mas quem tem boa reputação tem crédito na praça. Quem tem boa reputação é conhecido. Quem tem boa reputação é respeitado. O homem que tem boa reputação, todo mundo respeita, todo mundo considera. Então foi a primeira qualidade dos 7 varões que foram separados para servir as mesas. E os apóstolos falavam assim, e nós permanecemos no ministério da palavra e na oração. Ministério da palavra e na oração. Então, e eles falaram, para que seja atendido esse tão importante negócio. Está no final do versículo 3. Continuamos sobre esse importante negócio. Então, servir as mesas era preciso ter uma boa reputação. Deus, o que Deus espera de mim? Que eu tenha uma boa reputação. Que a obra que Deus fez na minha vida seja conhecida na multidão. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo. O melhor testemunho é quando o outro dá por mim. Isso é uma boa reputação. O outro fala assim: isso aí é crente mesmo, de verdade. Isso vai para o céu. Isso aí é cheio da graça. Isso aí é uma pessoa que tem um bom nome, tem uma boa reputação. Agora é triste quando alguém fala assim: isso aí não. Isso aí é veaco. Isso aí é caloteiro de primeira. Isso aí não vale ainda quem tem. Aí é triste. Mas quando alguém fala assim: essa aí é uma mulher de Deus. Isso aí é um homem de Deus. Por isso aí eu já ouvi alguém falar assim. Eu não costumo falar isso não, mas eu já ouvi alguém falar assim: por isso aí eu coloco a mão no fogo. Olha, boa reputação. Boa reputação. Foi a primeira qualidade do varão que foram separados 7 varões para servir as mesas. A segunda qualidade está no versículo 3. Cheios do Espírito Santo. Não basta ter uma boa reputação. Não basta alguém reconhecer a gente como crente. Olha, daquela igreja, vai para a igreja e ora, e leva a Bíblia, e diga glória a Deus. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia e conferir comigo aí, Efésios capítulo 5, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo escreveu: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não basta ter uma boa reputação, não basta ser conhecido, não basta ser respeitado. É preciso estar transbordando da graça de Deus. É preciso estar transbordando do Espírito Santo. E outra coisa, não existe meio termo. Ou você está cheio ou está vazio.
pastor, como é que está? Mais ou menos, médio. Não tem médio, não tem mais ou menos. Ou está cheio, ou está vazio. Ou está vazio, ou está cheio. Eu espero que você esteja cheio nesta noite. Cheio nesta noite. Cheio nesta noite. E que tem vazio, aqui tem azeite. 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 O azeite está vertendo nessa noite aqui. Você vai sair cheio da graça de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus, formou quem? O varão. O varão. Primeiro foi formado o varão, depois a varoa. Primeiro, depois varoa. Então ele foi cheio primeiro, não foi? Foi. Porque depois que Deus formou ele do pó da terra, soprou nas suas narinas. Isso aqui foi o primeiro avivamento da história. Aleluia. Sopro de vida. Aleluia. Sopro da graça. Aleluia. Agora vamos para João, quando Jesus apresentou no meio dos discípulos e falou: Pai, seja convosco. E assoprou. E assoprou sobre eles o Espírito Santo. E falou: Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Aleluia. Então, varão de Deus, antes de você ser enviado, antes de você ser chamado, seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja transbordando do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe que esse vaso aqui é bonito? Sabe que esse vaso aqui, ele é lindo, é maravilhoso e tem utilidade? Porque ele está ocupado, ele está cheio, ele está ocupado. Agora esvazia, apaga essa luz, tira tudo que ele tem para ver o valor que ele fica. Continua sendo vaso, mas um vaso vazio, um vaso que não tem expressividade. Então nós somos servos de Deus, mas Deus quer nos melhorar nesta noite. Amém. Ele quer nos cheio da sua graça. Glória a Deus. Ele olha para mim, para você e fala: tá bom, mas pode melhorar. Como vamos melhorar, Senhor? Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Glória! Agora não basta estar cheio, eu preciso permanecer cheio. Aleluia. Aleluia. Uns discípulos de um professor chegou até o professor e falou: Professor, a gente se enche, mas se esvazia, se enche, se esvazia. Qual o segredo para permanecer cheio? O professor falou assim: pega umas peneiras e leva lá no rio e traz água para mim. Então lá, vou chamar o tema, peneira. E eles obedeceram, pegaram a peneira e foram buscar água. Mas no caminho esvaziavam, não voltavam para mim. Eu caminhava, esvaziava, pegava água, esvaziava. E aí um deles falou assim: ó, nós cansamos, nós não conseguimos trazer água até o senhor, porque a peneira é cheia de fogo, nós não conseguimos trazer água, vai embora. Aí o professor falou assim: aí é assim a nossa vida com Deus. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Como é que faz? Coloca a peneira na água, deixe ela permanecer dentro da água. Vocês viram? Enquanto a peneira estiver dentro da água, ela continua cheia de água, porque ela está mergulhada na água. Glória a Deus. Mas se tirar da água, ela fica vazia. Então, qual o segredo para permanecer cheio do Espírito Santo? Mergulhar, está mergulhado no oceano do Espírito Santo. Glória a Deus. Se a gente sai de Cristo, a gente esvazia. Se a gente desvia, a gente esvazia. Se a gente abandona a fé, a gente esvazia. Se a gente se afasta, a gente esvazia. Mas se a gente vem mergulhado em Cristo, estamos cheios da presença de Deus. Estamos cheios do Espírito Santo. Mergulhe nesta noite. Mergulhe nesta noite. Glória a Deus. A terceira virtude é de sabedoria. Escolhi, versículo 3, homens, 7 varões, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha para cá. O nosso Deus é sábio e quer que seus filhos sejam sábios também. Não, Deus não quer que ninguém seja um tolo. Deus quer que você tenha sabedoria. Tiago capítulo 1 está escrito assim: quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Deus é o Deus sábio e Ele também dá sabedoria para repartir com
com seus filhos, para repartir com suas filhas. Deus é teu sábio. Amém, Jesus. 2 pontos aqui para você saber a sabedoria de Deus que reparte com a gente. Jesus sempre estava falando: eu vou padecer, vou ser crucificado, e ao terceiro dia vou ressuscitar. Vou padecer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Vou padecer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E aí prenderam Jesus. Depois de prender Jesus, colocaram ele, enterraram ele, fizeram o sepultamento. Passou o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Ao terceiro dia, e aí no sábado, a gente pode ver no sábado, os fariseus pensaram assim: ele falou que vai ressuscitar. Então nós fomos lá no cartório. Vamos no cartório, a gente pega o atestado de óbito. E se alguém aparecer dizendo que Jesus não é ele, porque ele está morto, mas a gente precisa provar que ele morreu. E ele não vai ressuscitar coisa nenhuma. Ele falou que ia ressuscitar, mas ressuscitar não. Aí apareceu um dizendo que é ele. Então vamos no cartório, mas era sábado. Sábado, o cartório é fechado para os judeus. Brasil não, né? Mas os judeus não fazem nada nos sábados. Para todos os judeus, sábado até 18 horas é feriado. Chegou lá, está fechado o cartório. Aí falaram assim: vamos vir domingo. Domingo a gente vem, tira o atestado antes dele falar que ressuscitou e dá tudo certo. Chegaram no cartório: o senhor também veio trazer, me buscar aqui o atestado de óbito de um tal de Nazaré, de Jesus de Nazaré. O tabelião falou assim: não adianta. É porque não adianta. O homem já ressuscitou. Aleluia! O homem está vivo. Glória a Deus! Eu só posso dar um atestado de morto, de vivo eu não posso. Aleluia! Ele está vivo, ele está pregando por aí, e está ensinando o discípulo. Aleluia! Que sabedoria de Deus. Outra ocasião, foram pegar uma mulher no ato de adultério e levaram até Jesus. Eu já preguei aqui sobre isso. E aí falaram: mestre, foi pegar essa mulher no próprio ato de adultério. Pela lei de Moisés, ela merece ser apedrejada. E tu, que tu dizes? Jesus escrevia na areia. O que Jesus escrevia na areia, hein? Alguma coisa escrevia na areia, escrevia. E eles falaram: mestre, não vai responder? Pela lei de Moisés, ela merece ser apedrejada. Tu, que tu dizes? Jesus se ajeitou e falou assim: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Que sabedoria! Porque para eles, se Jesus falasse assim: apedreja, pode apedrejar, eles iam no tribunal acusar Jesus de homicida. Esse é um tribunal de Deus, não mandou apedrejar, então é um homicida. É um matador, um homicídio. Se falasse: não, solta ela, eles iam acusar do mesmo jeito. O homem está quebrando a lei de Moisés. Era para apedrejar e ele mandou soltar. Então, humanamente falando, Jesus estava assumindo bem sem saída. Mas Jesus é a própria sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria. Quando Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, tocou a consciência deles. E Jesus escrevendo. Eles olharam: e naquele dia eu fiz aqui. Posso dar? Começou pelos mais velhos, depois até os mais novos. Foi saindo. No fim, Jesus se ajeitou e falou assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Aleluia. Vai em paz e não peques mais. Aleluia. Aleluia. Deus. Tio, o irmão estava pregando na praça. E pregando que Jesus é bom, e pregando que Jesus salva, e se arrepende dos seus pecados, Jesus está voltando, e pregando. E aí apareceu um ateu lá, falando assim: olha, eu não creio na Bíblia não creio em Deus não. Você não crê? Não, senhor, eu creio não. Por quê? Aí o ateu respondeu: porque tudo que Deus fez foi errado. Tudo que Deus. Tem lógico uma coisa dessa? Um jabuticaba desse tamanho, com um pé alto, grandão, uma abóbora grandona se arrastando no chão. Deus fez tudo errado. Alguma pessoa vai tirar, fez tudo errado. E aí o irmão falou: não, Deus fez tudo certo, porque Deus é sábio. Falou: coisa nenhuma, eu não acredito não. E aí ele foi descansar, almoçou para descansar um pouco debaixo de um pé de jabuticaba. E aí, lá para tanto, o jabuticaba, pum, na cabeça dele. Ele falou: já pensou se fosse uma melancia? Deus é sábio. Aleluia! Deus é sábio. Deus é sábio. E Ele quer repartir
essa sabedoria comigo e com você. Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem é para loucura, para Deus. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Em 69, quando o homem foi à lua, eles pensavam que tinha ETzinho lá. Não tem, irmão, não tem. Tinha marciano, não tem, irmão. Aleluia. E às vezes a pessoa não fez, né? Nem o primário, não sabe que não tem, porque a Bíblia diz que não tem. É Deus, aleluia. Não tem estudo, não tem uma pós-graduação, mas tem a palavra guardada no coração. Então tem sabedoria de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que é maior do que a sabedoria humana. Aleluia. Aqui só tem gente sábia, porque conhece a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, pratica a palavra. Você quer ser sábio? A Bíblia diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme a Deus é sábio. Aleluia. O segredo da sabedoria não está na mão dos grandes, não está na mão dos políticos, dos universitários, dos grandes e mulheres homens do mundo, não. Aleluia. A sabedoria de Deus está na mão do povo que vai para o céu. Um povo desprezado, um povo muito bem até massacrado e perseguido, mas tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Tem a sabedoria de Jeová. Aleluia, aleluia, aleluia. Quarto requisito para ser varão escolhido está no versículo 8: cheio de fé. Versículo número 8: cheio de fé. Elegeram Estevão cheio de fé. Aleluia. Não basta ter boa reputação, não basta ser cheio do Espírito Santo, não basta ser cheio de sabedoria, é preciso ser cheio de fé. Amém. Por quê? Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer dele. A fé faz acontecer o impossível. Amém. A fé vê o invisível. Glória a Deus. Glória a Jesus Deus. falou para os homens: é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Foram enviados 12 espias para espiar Canaã. 12. Dos 12, só 2 serão cheios de fé: Josué e Caleb. Homens cheios de fé. 10 falaram assim: a gente não pode conquistar a terra. Por quê? Porque tem gigante lá. A nossos olhos, os ordeiros são como gafanhotos, são gigantes. Relatório de homens sem fé. Agora, relatório de homens com fé. Sim, a terra é grande, tem gigante, mas vamos possuir. Aleluia. Vamos conquistar, vamos ganhar a guerra. Relatórios de homens com fé. Aleluia. Glória a Deus. 10 tinha síndrome do gafanhoto. E 2 tinha síndrome da fé. Aleluia. Deus desta noite conta com varões que tenham cheio de fé. Amém. Com varoas cheias de fé. Glória a Deus. Homens e mulheres que tenham fé. A fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de José, a fé de Daniel, a fé de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Quando Davi ficou sabendo das ameaças de Golias, ele não temeu, porque quem tem fé não teme a nada. Quem tem fé não tem assombração, fantasma, Gasparzinho. Tem gente que tem medo de tudo, mas nessa noite se encha de fé. Fizeram uma macumba para mim. E daí? A macumba vai estourar, irmão. Vai estourar. Aleluia. Coloca meu nome na boca do sapo. Eu fico com dó do sapo. Com dó do sapo. Tenha fé. Medo de sono. Glória a Deus. Medo de mal olhado. Não sai de casa sexta-feira 13. Irmão, toda sexta-feira é abençoada. 13, 14 é abençoado. A questão é ter fé ou não. Você acredita ou não? Salmo 91. Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Se você está na presença de Deus, se você está em santificação, vai temer o quê?
Agora, se você está com a vida desconcertada, então se conserte hoje. É. Se conserta hoje, Jacó. Esteja na presença de Deus. Porque Deus quer te consertar hoje, Deus quer te aprumar hoje, Deus quer te purificar hoje. E agora seja um homem de fé. Acredite na palavra de Deus. Acredite na proteção de Deus. Acredite e creia. Um dos homens mais ilustres da Bíblia foi o Tomé. Tomé era ilustre, mas Tomé tinha um problema. Jesus falou para ele: Tomé, seja crente, não incrédulo. Porque você viu, creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia, aleluia. Sabe o homem de fé que está cheio de fé? É Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, olha para as estrelas. Sim, Senhor. Agora conta as estrelas. 1, 2, 3, 1 milhão, 2. E me perdi. Então bota contar novamente. Não dá para contar, Senhor. Não dá para contar, né? Assim será a tua descendência, Abraão. Deus, aleluia. Cada estrela é um bebezinho, tá? Cada estrela é um bebezinho, tá? É a tua descendência. Amém. Aleluia. Então quem tem fé não tem medo da morte. Crente só morre uma vez. Crente só morre uma vez. Por isso que Paulo falou assim: o morrer é louco, o viver é ganho, o morrer é Cristo. Aleluia. Se chega a hora a gente vai, mas vai com Cristo, porque temos fé. Se ficamos, estamos com Cristo. Se vamos para lá, vamos com Cristo e com Cristo para toda a eternidade. Então tenha fé, creia, acredite que Deus ainda pode fazer milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava um grande congresso na década de 90, e o pastor José Gomes estava pregando. E aí Deus impulsionou o pastor José Gomes para orar pelas causas impossíveis. Tinha 2 paralíticos. E aí, na hora da oração, o paralítico levantou. Começou a andar, começou a correr, jogou a cadeira de roda para lá, e o outro ficou sentado lá. E aí os povos ficaram vendo, né? Aquele pula, não, estou andando. E o outro ficou na cadeira de roda. O que levantou da cadeira de roda voltou, pegou na mão do outro e falou assim como Jesus me curou, vai te curar também, levanta. E ele levantou. Agora já não é um pulando, 2 que estavam pulando na presença do Senhor. Por quê? Porque a fé é contagiante. Aleluia! Deus quer que você saia cheio de fé nesta noite, cheio de fé. Acredita no milagre, acredita na cura, acredita que Deus vai entrar com providência. A quinta exigência para ser varões, para seguir as mesas, está no versículo 8: cheio de fé e de poder. Amém, Jesus. Poder. Como diz o hino 24 da harpa cristã, poder pentecostal. Meus irmãos, não basta ter fé, é preciso ter poder. Atos 1 e 8, se você quiser acompanhar aí, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra virtude aí é dunamis, que vem do português dinamite. Aleluia. A gente mora ali no Inácio, próximo ao Pedreiro, Luiz Mateus. Dá 1h da tarde, começa a estremecer tudo. É as dinamite. Para abrir alas. Aleluia. Pedaço de pedra voa para lá, voa para cá, as dinamite. Assim também o cristão é vestido de poder. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 19: e de fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lucas capítulo 24, versículo 49: eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai bom na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. E para fechar aqui, irmãos, a coisa que mais a gente precisa hoje é do poder do alto. Eu sei que uns precisam de saúde, outros precisam de dinheiro, outros estão desempregados, outros precisam de melhora no casamento, outros estão solteiros e precisam casar.
Outros estão com dúvida, precisam de orientação. Porém, a maior necessidade de hoje é do poder do alto. E Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. E Ele está aqui para nos revestir do poder do alto. Show desânimo, show fraqueza. Vai embora desânimo, vai embora fraqueza. Por quê? Porque aqui tem o revestimento do poder do alto. Revestimos do poder do alto. Peço para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Cristo como Salvador, quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se tiver, vem aqui na frente, possamos orar por você. Glória a Deus, aleluia. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como